Olá, mulherada, muito boa noite, na paz. Vamos aí dar continuidade aos nossos momentos refletindo sobre finanças para mulheres separadas ou divorciadas. Vamos aí chamando as amigas, meninas. Deixa eu ver se eu consigo já chamar o meu povo aqui também. Quem está conosco aqui por perto e quem está longe também. Acredito que é isso. Creio que foi para todo mundo. Bem-vinda, Adiele, a paz, Vanessa. Acabei de ver que você curtiu lá o nosso post, Vanessa. Vi agorinha. Camila, bem-vinda. Tem algumas que, boa parte, que eu só conheço realmente aqui pelas redes. Mas aí vamos engajar mais. Aí, se vocês quiserem conversar, de vez em quando eu falo com a Adiele, acho que é a Aline, a Rosana, é uma mulherada aí abençoada que está disposta aí a viver essas mudanças, né? Estamos vivendo momentos de mudança e a mudança nos faz crescer. Então, é interessante nós mantermos o nosso foco naquilo que o Senhor nos chamou para ser durante esses dias anteriores, né, e as nossas lives. Temos falado algo sobre identidade, exatamente porque, para quem não me conhece, eu sou coach, sou analista comportamental, e aí a gente não tem como tirar da veia esse amor, sabe, de trabalhar esses processos com as pessoas. E vamos aí dando uma pincelada naquilo que a gente já vem colocando, né, de conteúdo nesses dias. Na quinta-feira foi nossa live. Então, bora lá. Na sexta-feira, bora fazer um resumo aí desses dias, né? Na sexta-feira, a gente colocou um post lá, acredito que vocês viram, falando: Você sabe gastar dinheiro? Rosana, bem-vinda. Acabei de falar de você, amiga, mas falei de bem. E você sabe gastar dinheiro? É uma pergunta que fica aí pra gente. Gastar dinheiro não é só chegar lá e entregar, deixar o bonitão sair da nossa bolsa correndo, não. A gente tem que entender o que é que nos motiva, o porquê estamos fazendo aquilo e para que eu estou comprando aquilo lá. E aí, algo que eu trouxe para reflexão nossa é o nosso conceito de valor, porque nós temos valor por aquilo que somos e não pelo que temos. E se você tem em algum momento vacilado nesse ponto, se perguntado, né? Porque às vezes as pessoas acham que o que é bonitinho aí por fora, o que a gente demonstra ter, é o que vai atrair pessoas. E se for, não é uma boa pessoa, né, para se atrair, vai ser uma pessoa interesseira. Então, nós deixamos algumas reflexões no post e uma delas foi: o que é que eu tenho em mente quando eu decido, porque é uma decisão, deixar o dinheiro sair da nossa bolsa? Por que que eu devo me importar se os meus gastos não são necessários, mas apenas porque eu quero mostrar que sou capaz de comprar, ou seja, eu quero mostrar que eu tenho um status financeiro suficiente para ter aquele objeto? Então ali a gente coloca, né, sobre avaliar o nosso conceito de valor como reflexão, e no history a gente colocou sobre os vilões da nossa bolsa. Se é aquele passeio no shopping despretensioso, não é aquele que a gente tem coisas a fazer e daí vai e acaba passeando. Mas também os bares, restaurantes, lanchonetes, se são as compras online, e aí eu queria saber de vocês, porque para muitas apareceu lá que eram todas as opções. E acontece muito. Eu digo porque eu sou mulher, gente. Então, assim, aquele passeio no shopping, a gente não comprar um sorvetinho. Não tô dizendo que a gente deve virar pão duro, não. Mas a gente não querer fazer um lanchinho, não querer comprar ver alguma promoção. Liquidação. Liquidação, eu acho que eu esqueci de colocar lá. Mas liquidação, acho que tinha saído vencedora. É aquela coisa lá que o pessoal precifica de um jeito e depois coloca uma etiqueta, às vezes o valor mais alto ainda do que era anteriormente, e a gente engole o gato por lebre. Então a gente tem que focar, né? Aquilo que é vilão na nossa bolsa, aquelas goteirinhas que vão ali pingando, 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 elas fazem um balde cheio. E no nosso caso, né, elas estão saindo do nosso bolso. Então, nós deixamos para a nossa reflexão, né? Dê valor ao seu dinheiro, porque ele é difícil de ganhar sim. Então, aprenda a gastar, gastar bem, gastar com entendimento. No sábado, nós lançamos lá
a pergunta: você sabe investir? E a intenção foi desmistificar esse estigma que há sobre mulher não ser investidora. Porque nós vemos, né, que realmente tem alguns fatores que influenciam demais isso. Um deles é o fator cultural, a herança cultural nossa dá um entendimento de que dinheiro é um assunto de homens, e a gente sabe que não, principalmente nós que somos separadas ou divorciadas, a gente tem que lidar com o dinheiro, a gente tem que saber lidar com ele, porque senão ele vai lidar com a gente, vai ser de uma forma bem negativa. E um outro ponto que a gente coloca lá é a nossa autoconfiança, o sentimento de incapacidade, que às vezes aparece para nós mulheres. A gente acha que a gente não é inteligente o suficiente para dar conta de aprender a investir, né? A menina tá dizendo aqui, ó, verdade, tempos de mudança, verdade, Vanessa, muitas mudanças. Uma outra coisa é a desigualdade salarial que nós sofremos, né? As mulheres usualmente elas recebem 22% abaixo do que os homens. Isso ainda existe, gente. E é muito difícil para a mulher ela conseguir separar aquele dinheirinho ali para fazer, para investir. E uma última que a gente trouxe foi a realidade familiar. Acho que essas três são as que mais pesam, assim, principalmente para nós que somos separadas ou divorciadas. As mulheres que têm baixa renda, porque elas são, na sua grande maioria, chefes de família. Então, o dinheiro que chega na mão delas sempre está ou focado em manter a casa ou na criação dos seus filhos, se você os tem. E o fato de termos muitas mulheres divorciadas em casa, como donas de casa, e que são dependentes das pensões dos seus ex-maridos. Então, assim, quando isso acontece qualquer imprevisto, a quem essa mulher vai recorrer? Se não a ela mesma. A gente não está aqui tirando o poderio de Deus, né? Claro, sobre nossa vida, a gente recorre a Ele. Mas o ponto de nossa conversa aqui é exatamente trabalhar o nosso financeiro, fazer o nosso possível para acessar o Senhor, só naquilo que realmente é impossível. E aí vem a pergunta, né? Será que eu não invisto porque eu não tenho condições de investir? Ou será que eu não invisto porque eu tenho crenças que me limitam, que me impedem de realizar esse investimento, de separar essa parte aí para investir? E nos stories eu coloquei a foto lá, acho que de umas 9 mulheres que são investidoras, são mulheres que são gente de 1960, gente de 1800 e bote força lá, mulheres que investiam na bolsa, mulheres que eram chamadas de, por exemplo, uma primeira, acho que a primeira que está sendo lá do posto, esqueci o nome dela, acho que é Geraldine Weiss, acho que é isso. Ela era chamada de a dama dos dividendos. A última, que ficou assim bem embaixo, bem no meio, no final do post, ela é a mulher que lidera a Bolsa de Valores de Nova York. Então, assim, são pessoas que entendem de investimento, elas sabem, e aí vem pra gente a reflexão, porque será que eu não invisto? Será que eu não tenho condições alguma? Ou será que eu não tenho um bom planejamento, eu não tenho organização financeira ok para poder fazer isso? Eu vou pedir a vocês novamente para vocês encaminharem para as amigas e apertar esse coraçãozinho aí de lado para dar engajamento, porque aí a live chega para mais gente, né? Eu tô vendo que tem algumas pessoas que me disseram: Nádia, eu não recebi o alerta do convite da tua live avisando que você estava ao vivo. E usualmente é isso, é porque é a falta de engajamento. No domingo, nós falamos sobre algo muito interessante. Como vou fazer? Muito obrigada. Tô vendo que tem gente aí já apertando coraçãozinho. Como vou fazer para o meu dinheiro trabalhar para mim? E o primeiro ponto que a gente abordou ali foi o envolvimento com o seu dinheiro. Quando você tem uma relação com o seu dinheiro, quando você entende que é necessário ter educação financeira, então você aprende a investir melhor o seu dinheiro, e eu digo no sentido de realizar boas compras, de minimizar gastos fixos, de tomar melhores decisões. E aí você começa a gastar de forma inteligente, você começa a conseguir a poupar, você supera esses medos, né, da insuficiência, da falta de condições, de entendimento, talvez falta de inteligência que você acha que vem a ter, e aí você começa a investir. E algo, quando eu falo assim de poupança, que eu acho que eu coloquei lá no post, não sei o que faz a sua poupança, uma meta para a sua poupança mensal. Eu tô falando a meta, a poupança como o ato de poupar.
né? O que vem com o ato de poupar e não como investimento, porque aí pesquisando eu vi que a poupança, por mais que a gente ache que é a mais prática para a gente, acho que talvez porque é a que mais chega para, no nosso entendimento, é o nosso acesso, mas ela não é a mais rentável. E aí hoje nós vamos é, passar para aquilo que é o assunto da nossa live hoje, que é definição de sonhos e metas. E aí, para a gente poder falar sobre a definição desses sonhos e metas, a gente tem que entender o que é cada um deles, né? Os sonhos, a gente já traz assim, né? Quando o ato de sonhar é quando a gente está dormindo, é quando a gente não tem condições de nada realizar. Então, os sonhos, eles são os nossos desejos, as vontades nossas de ter ou de ser algo. Então, ele está ali no campo dos sonhos. Quando você ainda não realizou, são sonhos. A partir do momento que você traz esses sonhos de uma forma que ele se transforma naquilo que nós queremos alcançar, ele se transforma num objetivo, é o propósito do seu sonho. Qual é o propósito do seu sonho? É o seu objetivo. Então é quando você pode trazer ele para aquilo que é, digamos, tangível, ele deixa de ser algo intangível, ele se torna algo tangível. Eles podem ser conscientes ou eles podem ser inconscientes. Às vezes você tem um sonho de ser algo ou de ter algo e inconscientemente você vai trabalhando ali, a sua mente é espetacular e ela já vai trabalhando ali, já vai te dando, sabe, starts de como é que você vai ser direcionada para atingir aquele sonho lá seu. Ele transforma, às vezes, em seus objetivos. Eles podem ser explícitos, podem ser objetivos que você tem um direcionamento bem correto, tipo como obter um objeto, como realizar uma viagem, ou pode ser implícitos. E os nossos objetivos é como se eles fossem ali os sonhos organizados para serem realizados. Eles saem daquele campo lá e eles vêm para mais perto da gente. E as metas são exatamente os caminhos para a realização dos nossos objetivos. É como se fosse o passo a passo para que esse sonho que se tornou objetivo, ele seja viável. É o caminho do sonho para chegar no objetivo, vem a ser a meta. Então, usualmente, a meta ela tem uma data marcada. Então, eu até coloquei no post, eu acho que essa frase, transforme sonhos em metas para chegar à sua realização. Quando traçamos um planejamento, essa é uma das formas de alcançarmos. E para fazermos isso, nós precisamos ser específicos. As metas precisam ser bem específicas. Estabelecer as metas, elas nos permitem ter uma visão de longo prazo e nos empodera no dia a dia com a motivação. Sabe aquela vontade de você sair da cama e realizar algo? Tem a ver com as metas que você colocou no seu coração, que você trouxe para o seu entendimento que você é necessário para você poder atingir o seu objetivo. E aí, para ficar mais fácil, transforme as suas metas, é uma dica minha, transforme suas metas em projetos. Com um início, de uma forma bem planejada e com prazo para execução. Vai monitorando ali, vai controlando, não perde o fio da meada, sabe? A disciplina que trabalhamos na live anterior, mantenha a disciplina e até com data mesmo definida, para que seja concluída essa sua meta. Algo que eu aprendi até foi com a Denise Abrantes, e ela fala sobre o hiperfoco. Ela também é coach, e ali ela trabalhou comigo junto, eu trabalhei com ela, né? Ela me deu essa honra de ter o hiperfoco ativado. É como se você conseguisse dentro de 3 meses, você realizar coisas que você conseguiria na média de 1 ano. Quando você tem um foco específico, quando você hiperfoca a sua vontade, o seu desejo, sabe? A idealização daquilo que você está pensando em fazer, você começa a mentalizar aquilo lá. Acontece porque há um comprometimento, primeiramente seu, com você mesmo. É bom que seja feito sempre um comprometimento público, né? Mesmo que seja falando para alguém, ó, eu tô aí pensando em fazer isso, isso e isso, e o meu prazo aí é de tantos meses, 3 meses no máximo, para realizar essas minhas metas. Então, define com data de realização. E
eu puxei aqui algo que eu acho que até para facilitar o entendimento aí da gente, o que é um objetivo e o que é uma meta. Um objetivo, por exemplo, você pensa em viajar para a Inglaterra daqui a um ano, abril de 2022, e vai custar R$ 200.000 essa viagem. Então, quais são as ações que você deve tomar? O seu objetivo é viajar para a Inglaterra. Um sonho seu talvez seja, não sei, conhecer a Rainha Elizabeth, conhecer algo da história dali daquele país, algo desse tipo. E aí você, Léo, seja bem-vindo, amado, a paz. E aí você deseja, enquanto objetivo, viajar lá para a Inglaterra. E o primeiro passo, a cidade. Aí você já vai estar me perguntando, Nath, o primeiro passo para eu dar um passo assim que me leve a um objetivo tão alto, tão considerável, R$ 200.000, por exemplo. A primeira ação que você deve tomar é fazer um checklist. Pode parecer arcaico, mas, gente, o negócio funciona, mas funciona que é uma beleza. Sabe, você destacar ponto a ponto todas quais são as ações que você precisa tomar para você poder chegar naquele objetivo. É algo muito simples de fazer, mas é definitivo, é decisivo para que você comece a tomar as decisões ponto a ponto e ir crescendo, crescendo, crescendo até você chegar àquilo lá que você necessita, que você quer. A realização do seu sonho através daquele objetivo. Então, por exemplo, para essa meta específica, para esse objetivo, quais seriam as metas que você poderia estar estabelecendo para chegar nesse objetivo? Calcular quanto é que você precisa economizar por mês para poder ter o numerário necessário para isso. Tirar o passaporte e o visto seria uma outra meta. Ter uma rotina de estudo de inglês para desfrutar melhor a viagem. Imagina você chegar falando somente o português, como vai ser mais difícil, talvez até mais custoso, que você vai precisar de um guia. E se você for uma pessoa bem desenrolada, quem sabe você consiga ir sozinha, né, e desvendar muito mais de lá da história desse país. Você precisa checar as vacinas necessárias para realizar essas viagens, porque para cada país que vamos tem, às vezes até dentro do país mesmo aqui. Eu lembro que na época que eu morei em Brasília, eu tinha que tomar. Era febre amarela que eu tive que tomar. Porque pela quantidade de matas, de fazendas que tinha próximo, então tinha uma quantidade de pessoas que tinham muito essa doença. Então, a primeira vacina que eu precisei tomar foi a da febre amarela. Eu revi, né, todas as demais vacinas, mas aqui eu lembro que eu tive que tomar diferente foi essa. E imagina para outro país. E um outro ponto, uma outra meta. Ir a uma agência de viagens e colher informações. Então, essas seriam algumas das metas que a gente, bem-vinda, Andamácia, algumas das metas que nós podemos colocar e para compreender melhor aquilo que é sonho, aquilo que é objetivo e aquilo que é meta. Então, você organizando cada tarefa, você pode criar um plano de ação. É o que é para ser feito e o prazo, depois de organizado tudo isso. Cada tarefinha dessa, né, é uma pequena meta. E é interessante, assim, porque quando a gente cria o hábito da gente conseguir definir, assim, os nossos sonhos, criar os nossos objetivos e definir quais são as nossas metas, se a gente consegue transformar isso num hábito, você consegue alcançar os seus objetivos com muita facilidade. Você consegue fazer aquele ok. Não lembro se vocês lembram da última live. Sabe aquele ok de lado, aquele check do lado que a gente coloca realizado, realizado, realizado? Se torna muito mais fácil você chegar à concretização dos sonhos, à realização dos seus objetivos, quando você especifica bem direitinho. Vai no passo a passo, gente. Ó, a gente falou numa primeira live, né, sobre todos os passos e grosseiramente. E hoje a gente está falando de um por um, bem detalhado, dentro da possibilidade, dentro daquilo que é meu conhecimento também, daquilo que o Senhor coloca no meu coração para falar. E a gente pode fazer isso aí vagarosamente, vai, não tenta criar, não acha que hábito a gente cria assim instantaneamente da noite para o dia, não. É uma persistência, exige um esforço nosso. E algo que me chamou bem a atenção, tem duas frases, uma eu coloquei no post, né, que fala assim: o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo, mesmo não atingindo o alvo.
Quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Essa frase é de José de Alencar. Então, mesmo que você não consiga chegar àquele seu objetivo, não te frustra. Não te frustra, sabe? Vê o quanto você cresceu nessa caminhada. Talvez você não consiga dentro daquele prazo. É possível acontecer, claro, é o que a gente mais torce, é o que a gente mais quer. É o resultado, é o estado desejado que nós temos para aquilo ali acontecer. Bem-vindo, presbítero Eli Santos. Mas só o fato de você ter saído do seu estado atual, de estar ali tranquilona, sem conseguir realizar nenhum sonho, sem ter objetivo na vida, sem conseguir criar metas para você, só de você ter saído de um local para o outro, ter saído da zona de conforto e passar ali por uma mudança, o início de uma mudança, já é uma coisa maravilhosa, já é algo admirável. E outra coisa que a gente aprende, gente, por pequena que seja a sua conquista, celebre, celebre, se dê esse direito. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro entende quando nós somos recompensadas, ele se torna muito mais, como é que eu posso dizer, como se fosse ativado, sabe, para dar mais um passo. Então, quando você tomar o primeiro passo, se você quer viajar, por exemplo, a gente colocou ali, se você consegue calcular, celebre, porque antes você nem entendia o que era dinheiro. E hoje você já consegue lidar com ele, você já consegue talvez até determinar uma pequena poupança que você pode fazer ali com uma finalidade. Se você consegue tirar o passaporte, celebra. Consegue seu visto, celebra. Consegue entrar numa aula de inglês, ó, tem aplicativos, acho que é o Duolingo, e é o que eu uso. E ele é maravilhoso, é gratuito, entende? Tem a versão paga e tem o gratuito. E tem lá disponível, então celebra a mudança de nível. Tem até uma brincadeira que tem no Duolingo que fala sobre bater as asinhas, que é para os seus amigos baterem as asinhas para você, porque você mudou de nível, então celebra. Pode parecer infantil, mas não é. É porque o nosso cérebro ele vai entender que estamos mudando de nível, sabe? A gente está passando para uma próxima fase, a gente está crescendo, a gente está tendo melhorias, a gente está ativando talvez áreas do nosso cérebro que a gente não dá tanta atenção, que a gente pensa que tem uma limitação e não tem, a gente tem um cérebro extraordinário. Se você consegue ir numa agência, vai lá, faz, sabe, teu coração vibrar por aquilo que é teu objetivo, visualiza, mentaliza, diz eu vou conseguir porque eu sou capaz, porque eu consigo. E eu consigo porque, além de eu ter uma força de vontade imensa, eu tenho um Deus no céu que está sempre pronto a escutar tudo aquilo que eu quero. O Senhor está pronto a saber de você, quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos. Ele quer transformá-los em realidade. Então, vai junto com o Senhor, chama Ele para ir junto contigo, para essa caminhada, e veja o extraordinário acontecer. Pode ser que você diga assim, Nádia, é fácil assim? Não, não é fácil, requer esforço, mas traz resultado. Então eu falo de algo que eu vivo, que eu vivencio. E uma outra frase, né, que me chamou bastante atenção é de uma mulher maravilhosa, inclusive eu sou consultora Mary Kay também, gente, e é da Mary Kay Ash. Ela fala assim, um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele. E propõe-se, bem-vinda Aline, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. Olha isso, um sonho é apenas um desejo até o momento em que você começa a atuar sobre ele e propõe-se a transformá-lo em uma meta. Quando você entende que você é capaz de realizar sonhos a partir do momento que você tira eles daquele, sabe, daquele estado de somente do seu pensamento e você puxa ele aqui para a sua realidade, você dá nome a ele. A coisa já muda, gente. A gente vai trabalhando em cima daquele sonho ali, ele vai se transformar no seu objetivo e ali você trabalha as metas para chegar no seu objetivo e elas podem sim acontecer. Uma outra coisa que eu coloquei, por exemplo, né, para a gente compreender aquilo que é sonho, aquilo que é objetivo e aquilo que é meta, por exemplo, ficar rico. Tem gente que tem o objetivo de ficar rico, que sonha talvez em
dar uma qualidade de vida melhor à sua família, aos seus filhos, aos seus familiares, poder dar um bom presente a um amigo, quitar todas as suas dívidas e ter empreendimento, sabe? E tem gente que sonha isso para si. E o seu objetivo qual é? Ficar rico. E qual é a meta? Quais são os caminhos que você deve traçar? Que caminhos você deve traçar para que você chegue à riqueza, que é o seu estado desejado? Aprender a administrar seu dinheiro, ter uma fonte de renda extra, entende? Ver como é assim, para a gente perceber como, às vezes, palavras que usamos têm um sentido, né, tão simples, mas que às vezes fica meio confuso. Tem gente que diz assim, eu sonho com isso, eu sonho com isso. Quem sonha não realiza, gente. Quem objetiva realiza, quem cria meta realiza, mas só ficar no sonho não vai sair de sonho. Você tem que trazer ele para aqui, para perto de você, tem que dar nome aos seus sonhos, sabe? Para que você consiga ter eles realizados. E são duas teorias. Uma teoria que ela é chamada de SMART. Eu queria trazer para você. Ela fala de algumas palavras que são em inglês, é uma sigla que fala sobre a teoria do objetivo para um sonho, né? Para um sonho. Ele precisa, o que é o seu objetivo, ele tem que ser bem específico, ele tem que ter o sobrenome, o nome e todas as suas características. Então, ele precisa ser específico, esse S aí vem de specific, que é específico, tem que ser mensurável, que é o measurable, que no caso cada um, eu vou dizendo a vocês quais são as perguntas que você tem que fazer para tirar esse sonho lá e se transformar em um objetivo. Ele tem que ser relevante, ele tem que ser temporal, ele tem que ser atingível, relevante e temporal. O S é de específico, o M de mensurável, o A de atingível, o R de relevante e o T de temporal. E aí, quais são as perguntas que você deve fazer para você entender cada um desses? As perguntas para o específico é o que é o sonho, por que esse sonho, ou quem é esse sonho, onde é que eu vou concretizar esse sonho, qual é esse sonho. Você tem que dar o nome, você tem que ser bem específico. Ele tem que ser mensurável. Por exemplo, quanto custa? Em que, deixa eu ver aqui como é que eu coloquei. Em que posso me basear com que essa meta foi atingida? Quanto ele custa e se eu conseguir chegar naquele objetivo. Ele precisa ser atingível. Se eles são razoáveis, isso são motivantes. Não é, por exemplo, dizer assim, eu sonho em ser feliz. Isso é subjetivo. Isso não é algo objetivo. Quando falamos de objetivo, falamos em algo mensurável, algo atingível, algo específico. Então, como é que eu vou saber se foi atingido? E também qual o parâmetro que eu posso usar para saber se ele foi atingível. Se, por exemplo, eu sonho em ficar rico. O que é ficar rico para você? Para algumas pessoas é ter 1 milhão, para outras é ter 100 mil, e para outras é ter 4 trilhões de reais, ou de dólares ou de euros, quem sabe. Então, qual é o valor específico daquele seu objetivo? Ele precisa ser relevante, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um impacto. Você precisa entender se ele faz sentido para o seu planejamento. Ele tem que ser relevante. Ele tem que ser relevante, ele tem que ter um propósito específico. E ele tem que ter um time bound, que chama exatamente o tempo limite. Ele é temporal. Então, ele tem que ter time bound, ele tem que ter um tempo limite, ele tem que ter um prazo para se realizar. Então, quando a gente passa aí, né, por esses 5 pontos, o sonho tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, tem que ser relevante, tem que ser temporal. Então, você vai criar as metas ali, traçar os caminhos que vão te levar para a concretização desse sonho. Uma outra, eu posso chamar já de ferramenta,
que é muito utilizado, muita gente chama de plano de ação. Mensura assim, fala como se fosse uma denominação mais simples, é um plano de ação. É o 5W2H. O 5W são 5 palavras em inglês com o W e o 2H, 2 palavras com o H em inglês. As 5 W são what, why, where, when e who. O what é o que será feito. Você precisa entender quais são as realizações que você espera ter dentro daquele processo. O why, por que ele será feito? Quais são as razões de você ter realizado aquele objetivo? O where, que é onde será feito, qual é a área que você vai precisar empregar a ação para que ela te leve à realização, à concretização daquele seu objetivo. Quando você fazer um cronograma, é preciso ter tempo. A gente tem que ter um limite. Quando é que vai acontecer aquilo lá? Quando é que eu planejo chegar àquele resultado? Então é necessário fazer um cronograma. E por quem será feito? Quem vai colocar a mão na massa? E aí fica a dica para você. Se você está querendo fazer com suas finanças, adivinha. O que será feito, que é o seu objetivo. Por que será feito, você tem que se responder. Onde será feito, qual é a área que você está querendo empregar aquela ação para chegar ao seu objetivo. Quando será feito o cronograma e por quem será feito? Por você, aquela pessoa que está lá no espelho toda vez que você se vê. Então, quem vai colocar a mão na massa para realizar tudo isso é você. E o 2H. Primeiro H, que é how, como será feito, que é o passo a passo, que seriam as metas, pequenas metas que vão fazer você chegar lá. E o how much, que é quanto vai custar, os custos. Então, lembra aí, o que será feito, por que será feito, onde será feito, quando e por quem será feito, e como será feito e quanto vai custar. Essas são digamos assim, as duas fórmulas bem legais que a gente tem para conseguir fazer a definição de sonhos e a gente conseguir chegar a um planejamento legal e realizar tudo aquilo que a gente tem por objetivo na nossa vida. Muitas vezes a gente pensa, né? Imagina como é que é capaz uma mulher que está separada ou divorciada e pensar em definir os seus sonhos, conseguir definir seus sonhos, conseguir definir objetivos para chegar a ter esses sonhos realizados, conseguir parar e pensar passo a passo. Gente, é entendimento do seu valor, é entendimento de quem você é entendimento que a sua vida precisa continuar. Ela precisa ser uma linda história, sabe? Foi um capítulo que passou na sua vida, uma separação, um divórcio, mas uma nova história, um novo capítulo Deus tem na tua vida. Então não trava, não para, não te bloqueia. Porque se há algo que a gente tem que aprender e tem que compreender, é que não é, eu não quero popularizar assim o termo ninguém é de ninguém, sabe de quem somos? Somos do Pai Celestial. Então, a presença de alguém nas nossas vidas é boa, é agradável, sabe? É interessante, é muito produtiva, até porque a palavra do Senhor fala, né? Que não é bom que o homem esteja só. E ali ele providencia uma mulher que esteja submissa a ele, que venha apoiá-lo no cumprimento de sua missão. Mas a partir do momento em que quebra-se essa aliança, por qualquer que seja o motivo que você decidiu aí pela sua separação, por seu divórcio, você precisa dar continuidade à sua vida, você precisa retomar, sabe, aqueles sonhos que estão lá guardados. Traz a memória, sabe? Algo que eu tenho pra mim, assim, eu tinha toda a vontade do mundo de fazer isso que eu tô fazendo aqui agora. Pra mim é uma realização de um sonho. E ele ainda tá marcada, sabe? Eu criei aí todas as metas, tinham criado diariamente algum conteúdo, alguma coisa. O que eu muito queria era conseguir compartilhar, sabe? Como foi que eu sobrevivi à minha dor? E se eu compartilho isso com você, não é porque eu sou melhor, sabe? Mas é porque, assim, sabe o que é de entendimento que tem tanta pessoa que pode estar perdendo nesse momento, tem tanta gente que pode estar aí,
sabe? Talvez dando um murro em ponta de faca, deve estar se ferindo, deve estar descendo ladeira abaixo no seu financeiro. E você consegue manter o equilíbrio, então assim, a partir do momento que você partilha onde é que doeu para você, como é que funcionou para você, é uma forma de fortalecer aquela pessoa que está do outro lado, e era tudo que eu queria. Era tudo que eu mais queria. Era poder contribuir com outras mulheres que tivessem vivenciado ou estivessem vivenciando o processo de separação ou de divórcio, sabe? Porque muitas vezes as mulheres, gente, principalmente quem ainda não tem a sua identidade firmada, quem não tem a compreensão de que há algo acima delas, há algo acima de um relacionamento, de um casamento, há algo acima, há um propósito maior para o que você foi criado, sabe? Não se limita, você não é o seu casamento, você não é aquilo que você formou com o seu cônjuge. Você é uma pessoa e você precisa ser uma pessoa inteira. E uma pessoa inteira, ela tem sonhos, ela tem objetivos, ela tem meta para realizar isso. E você só vai ser completamente pleno e feliz. E aí eu não lhe digo assim que é a plenitude de haver perfeição, não, de forma nenhuma, somos humanos. Cada um vai ter o seu calo, sabe? Cada um vai ter o seu problema maior, a sua área que esteja mais ferida ou que precise de reparos, precise de ajustes. Bem-vinda, Nanda. A paz. Então, assim, para e analisa que você continua viva. E é o Senhor que está dentro de você, ele tem te feito, talvez, superar todo esse processo que você tem vivido, porque ele tem algo específico na sua vida. Muitas vezes eu vivenciei tanta história, tanta coisa, e eu dizia assim, meu Deus, por que será que eu estou vivendo isso? Porque eu, assim como eu fiz o devocional hoje pela manhã, a gente falou sobre Jó. E talvez Jó tenha se perguntado ali, por que eu? E quantas vezes eu não me vi como Jó? Por que eu passo por tanta situação nessa área específica de separação e divórcio? Por que eu, Jesus? Por que eu? Talvez porque o Senhor quer usar isso aí em você. Até as escolhas erradas que você faz, aleluia, elas são usadas, elas são revertidas em bênção na sua vida e na vida de outros. Então, abre tua boca, dá teu testemunho, sabe? É possível superar, sim, uma separação e um divórcio, é possível caminhar adiante, é possível, se não ficar rica, se não é o seu objetivo, mas é possível você aprender a investir, é possível você aprender a lidar bem com o seu dinheiro, e é possível caminhar, sabe, na direção da concretização daquilo que tem no seu coração. Você não morreu, você continua viva. Então segue adiante, segue em frente. Você pensa que eu não passo ataque do inimigo nessa área, não? Gente, como eu faço? É quase que diariamente, sabe? Essa semana veio mais uma. E o Senhor me diz para eu entregar a Ele. Aquilo que eu posso fazer é me planejar, é procurar me organizar cada vez mais, é começar a cortar cada vez mais minhas despesas fixas. Aquilo que eu estou dizendo aqui a vocês é aquilo que eu pratico. Não tem nada demais aqui, não tem nada do que a gente está passando aqui como um conteúdo que não seja praticável, sabe? Algo que, assim, eu acho que para mim é mais forte lá no Smart, é o atingível. É possível. E todas as vezes que vem um ataque nessa área, todas as vezes que aparece um imprevisto, todas as vezes que não entra um valor que você estava esperando, você precisa entregar ao Senhor aquilo que você pode fazer, naquilo que você pode trabalhar, naquilo que você pode agir, haja. Também não fique esperando, não, sabe? Não fique esperando o momento ideal, não fique esperando estar na melhor das situações para realizar as coisas, não. Haja. Reaja àquilo que é te apresentado como dificuldade. Traz Deus para perto, chama Ele para perto nas suas finanças. É isso que eu tenho feito, gente, diariamente. Todos os dias eu primeiro dou uma olhadinha, todos os dias, Nádia, todos os dias. Todos os dias eu dou uma olhadinha nas minhas contas, vejo aquilo que eu paguei, o que eu não paguei, por que eu não paguei, qual prazo que eu vou pagar, quanto é que eu tenho disponível para aquele período que eu estou ali, esperando que venha o próximo depósito, como é que vai funcionar. Todos os dias, é disciplina.
E aí você pode dizer assim, ah, não, Nádia, pra você isso aí, porque você é disciplinada. Não, gente, eu era a pessoa mais disciplinada do mundo. Eu entrava numa loja, se eu gostasse de um brinco, eu pegava o brinco. Se ele era dourado, eu queria o dourado, o prateado, o amarelo, o verde, o vermelho, o azul, o cinza, sabe? Cor de burro quando foge. Eu queria todos e eu levava. Eu entrava numa loja, eu experimentava um sapato da minha mãe, e minha mãe assiste minhas lives, minha filha tem assistido Jesus. Aí eu digo, mãe, tô rasgando o coração, porque talvez tenha alguém que passe pela mesma situação que eu. E ela sabe disso. Eu tinha uma mania de sapato maravilhosa. Eu colocava um sapato no pé, eu trazia um de cada cor. O que tivesse disponível lá na minha numeração era certo. Os vendedores de sapataria me amavam, eles ligavam para dizer quando chegava novidade. Eu tô falando, tô abrindo meu coração, rasgo meu coração para vocês. Quando eu queria comprar uma roupa, muito dificilmente, porque roupa eu tenho uma tia que é muito querida, que sempre me presenteia, mas eu ia e comprava, eu não olhava o preço, eu olhava se eu gostava, eu não olhava o preço, eu não me planejava, eu simplesmente entrava na loja, passei, olhei, gostei, vamos para casa comigo. Era assim que era a minha vida. Mas aí chega um dia, chega um tempo que o Senhor, ele pergunta a você: você quer a minha direção? Você quer ter um relacionamento comigo? Você quer andar junto comigo? Então me entrega o controle de todas as áreas da sua vida. Fácil não é não, gente, é um desafio constante, diário, sabe? Mas aí você vai entregando ao Senhor e você vai vendo seu agir. Então quando eu comecei a parar de acreditar que eu só tinha aquelas coisas lá, que talvez umas eram necessárias, outras eram totalmente desnecessárias. Mas quando eu comecei a entregar ao Senhor, Ele começou a suprir as minhas necessidades. Sabe o que é você passar por situações de você dizer assim, Senhor, é a última coisa que eu tenho. E o Senhor enviar de onde você menos imagina. Gente, vocês não imaginam. Eu ainda dou meu testemunho completo. Eu já passei por situações de virem pessoas totalmente improváveis. E que chega exatamente com aquilo que você mais precisa. Sabe o que é depender de Deus? É aquilo que eu tenho vivido. E não é de pouco tempo não, já tem aí, meu Deus, acho que desde a época da minha primeira separação foi 2005, eu tenho vivido isso. São 16 anos na dependência total do Senhor. Trabalhei como seletista, trabalhei, ganhei dinheiro, ganhei, mas também, bem-vinda Daiane, mas também aproveitei muito. Eu me planejava naquilo que era de longo prazo, naquilo que tinha um custo maior. Eu fazia assim. O meu planejamento era esse, minha organização era essa, sabe? Mas no mais, não era assim. E aí o Senhor foi moldando, e o Senhor não foi. Não pense você que o Senhor trabalhou da noite para o dia. Eu tô dizendo a vocês, ó, 2005 até agora, eu tenho quanto tempo? 16 anos, gente. Tenho 16 anos, vou fazer agora em setembro. Que o Senhor vem trabalhando em mim. E aí ele foi moldando, sabe? Tem coisas que ele coloca no meu coração. Às vezes eu pensava assim, ah, vou fazer tal coisa. E eu já queria pensar e agir. Eu era assim, eu era muito impulsiva. Bem-vinda, Alê. Eu era muito impulsiva. E aí, quando o Senhor começou a trabalhar isso em mim, parece que Ele me deu um freio, sabe? Um controle nos meus impulsos. Eu era consumista. Eu não queria saber por quê, nem para quê, nem se eu estava precisando. Eu queria fazer, sabe? Eu queria abrir meu guarda-roupa e ver, eu queria abrir minha sapateira e ver, eu queria abrir a porta da minha casa e tá lá. Simples. Eu não, uma coisa que eu não tinha defeito, eu não comprava para mostrar aos outros. Eu comprava por uma satisfação, sabe? Mas o que se fala que em todo excesso há uma falta, sabe? E eu comecei a entender, o Senhor começou a me mostrar porque era que eu tinha aqueles impulsos. E ali eu fui trabalhando com Deus ponto a ponto, sabe? E é assim que funciona. Não acho você que vai ser da noite para o dia que o Senhor vai trabalhar em todas as áreas da sua vida, nem que vai trabalhar numa específica da noite para o dia. Não, é um processo. E hoje eu posso dizer que é o meu processo. Pelas todas as situações que eu vivi, que hoje eu estou vivenciando, eu amo meu processo. Sabe por quê? Porque eu sei qual é a finalidade dele. A finalidade dele é isso aqui, ó, é espartilhar. É o Senhor ter amor. Teve uma pessoa que me disse, Nádia, eu estou passando por um processo de separação. E eu vejo amor de Deus. Isso é tão forte, gente. Isso, sabe, dá aquela alegria.
Eu vou dizer, eu sou emotiva, o choro é alegria. O meu choro não é mais de felicidade. Não é mais de tristeza, é de felicidade, sabe? Porque você entende que o teu propósito está sendo cumprido, que você está servindo de canal de bênçãos. A melhor coisa do mundo é você servir pessoas. Algo que eu amo fazer é servir pessoas. Por mais que eu tenha aptidão com esse assunto de números, mas eu amo pessoas. E tudo que eu puder fazer, eu tenho colocado na presença do Senhor e tenho dito, Senhor, abre minha boca e fala por mim, me dá as palavras certas, me dá aquilo que o Senhor quer trabalhar nesse dia, nessa noite, nessa live, que chegue para as pessoas certas. A gente pede para a gente encaminhar, a gente pede para compartilhar, pede, claro, porque para haver engajamento, para quem sabe, alguém que não está compreendendo o que fazer naquele momento, que não vê uma saída, sabe? Para que encontre, porque talvez chegue para ela no melhor momento, assim como chegou para mim. Teve pessoas que o Senhor usou através de lives para mim. As meninas estão dizendo aqui, ó, Ananda, Deus sempre está com a gente em todas as nossas vidas, exatamente. Não tem como você chegar e dizer, como eu disse na anterior, ah, Deus aqui não, aqui é comigo. Não, não, não. Não pense que isso é relacionamento íntimo com teu Deus, não. Ele quer te amar em todas as áreas. E para você sentir amada por ele, sabe? Não é apenas você saber que ele ama, mas você sentir-se amada por ele. É isso aqui. É você entender que ele está conosco em todas as áreas da nossa vida. A Rosa está dizendo verdade. E aprendemos, principalmente na crise, exatamente, Rô. Porque a crise, ela gera oportunidades. Ela gera oportunidades de crescimento, ela gera oportunidades de reflexão. Ela gera, deixa eu beber água, porque aí travou aqui, a garganta pedindo ajuda. Ela gera oportunidade de reflexão. Ela gera oportunidade de mudança. Ela gera oportunidade de renovo, sabe? Ela gera oportunidade. Você tem que compreender, assim como uma semente, ela precisa morrer para ela poder renascer. Às vezes, o Senhor permite em nossas vidas que passemos por situações. Hoje volto novamente ao devocional pela manhã, que o Senhor falou muito comigo. Muitas vezes nós achamos que as nossas dores são castigos de Deus e não são. E não são. Muitas vezes elas não são. Às vezes são processos que estamos enfrentando para chegar a algo muito maior, algo muito melhor. O que é que você prefere? Você ser uma pessoa que coloca a sua condição do seu status como a sua condição de felicidade? Ou você é uma pessoa que entende que você primeiro precisa ser feliz, ser completa, para poder entrar num relacionamento e lá você transbordar na vida do outro, você poder fazer o outro talvez feliz? Será que você consegue enxergar isso? Você consegue perceber isso? Quando nós, Léo tá dizendo assim, ó, somos escolhidos e amados por Deus, isso mesmo, Léo. Muitas vezes nós achamos que por enfrentarmos determinadas dores em determinadas áreas, nós somos menos amados do que aquele irmãozinho ali que tem aquela família perfeita de margarina. A gente não pensa que aquilo é família perfeita de margarina, porque não existe isso. São duas pessoas que vieram de famílias diferentes, vieram com bagagens emocionais diferentes, que vão se unir em família e querem fazer dar certo. Tem a ver com querer, assim como concretizar sonhos através de metas e objetivos a serem alcançados é algo da sua decisão, tem parte da sua decisão. Um casamento dar certo também é de decisão, e não é de decisão de um só, de dois. A participação no seu casamento não é 100%, é 50%, 50% de cada um. E quando chega uma separação ou um divórcio, a culpa não é só de um, não. É 50% de cada um. Bora ser autorresponsável. Então, assim, quando eu consigo trazer isso para vocês, sabe, atuar naquilo que o Senhor colocou como propósito realmente no meu coração, eu consigo enxergar isso que eu não entendi. Eu digo, Senhor, por que é que eu tenho tanta aptidão com número, meu Deus? Matemática sempre esteve na aptidão, sabe? Não estava no amor. Sabe o que eu tinha amor pela história? Eu tinha amor pelas ciências, ciências biológicas. Gente, como eu amava tudo isso quando eu estava no período escolar. E por que eu tenho essa aptidão? A ponto de eu querer fazer uma faculdade de ciências contábeis. Por quê? E hoje eu compreendo. Hoje eu compreendo. Porque seria onde ia haver uma dor na minha vida e eu que precisaria estar apta para enfrentá-la. O Senhor queria me capacitar. Então,
e analisa o momento que você está vivenciando. Entenda que você não está só, você está com o Senhor. Ele está com você. Ele não vai te abandonar. Não é por uma falha de um ou de outro que não importa. Não é por uma circunstância da vida que você esteja passando. Bem-vinda, Miriam, minha amiga de Caruaru, a paz, que saudade enorme. Não é por isso que o Senhor ele vai derramar uma medida de amor sobre tua vida. Ah, não, aquela que está, não desmerecendo, gente, a que está solteira ou a que está bem casada, não é mais amada ou menos amada pelo Senhor, de forma nenhuma. Nós somos amadas por Ele, nós somos cuidadas, nós somos zeladas. Bem-vinda, Andréa, amiga nossa. Então, assim, para e analisa qual é o teu posicionamento. Nós falamos aqui sobre finanças, mas veja que a gente precisa compreender a nossa identidade, nós precisamos entender qual é o nosso valor, nós precisamos entender o nosso estado naquilo que estamos hoje, que precisamos definir, né, para chegar aos nossos sonhos, precisamos reativar os nossos sonhos, aquilo que está guardado, aquilo que por circunstâncias da vida, não importa, gente, o que passou. O passado, ele se torna um lugar de referência, para você nunca mais voltar para aquele lugar que te fez mal. Entenda isso. Não é que o passado passou, eu vou acabar, vou esquecer dele. A gente perdoa, mas a gente não esquece, a gente compreende que foi utilizado ali como um estado para nos referirmos a ele, para hoje termos esse posicionamento. Bem-vindo, Elcia Paz, como está a esposa, os bebês. E para também nos posicionarmos lá no nosso futuro, para entender que não queremos fazer as mesmas escolhas que fizemos no passado, para não termos os mesmos resultados. Se a gente quer mudança, se a gente quer algo melhor lá no futuro, a gente tem que fazer o quê? No presente, novas escolhas. É como, não sei se é, não vou dizer o nome da pessoa não, para não errar feio aqui, mas que diz assim, não adianta esperar resultados novos, caminhando pelos mesmos caminhos, vou deixar na legenda, não vai funcionar. Ou a gente para e a gente se organiza, em cada área da nossa vida a gente vai se organizando e vai virando o nosso próprio agente de mudança, sabe? A gente tem que se autorresponsabilizar, então a gente vai ter os mesmos resultados. Se hoje você percebe que nos seus casamentos anteriores você fez escolhas erradas e que chegaram ao resultado que você está hoje, o que é que você vai fazer? Vai repetir esses seus hábitos negativos? E qual o resultado que você vai ter? Se você repetir as mesmas escolhas que você fez lá no tempo que você errou, você vai ter um resultado. Minha internet caiu, acho que agora voltou, deu uma pausada. Mas essa é a reflexão que temos hoje, né? Não bora abusar da bichinha, não, porque a bichinha deve estar pedindo já pra ir dormir. Talvez ela seja aí bem, ó, 1 hora, quase 1 hora de live. Ela talvez esteja ali dizendo, eu já trabalhei bastante hoje. Então ela quer descansar. Então vamos lá, né? Seguir adiante. Durante todos esses dias, eu acredito, eu espero que vocês estejam gostando, né, do conteúdo daquilo que a gente vem entregando. Vai compartilhando aí com o pessoal, comenta. Se vocês quiserem tirar um print de nossa live e colocar aquilo que ficou como reflexão para você hoje, um ponto específico, que você aprendeu uma coisa nova ou uma coisa antiga, mas que veio com um visual novo para você, compartilha para a gente recompartilhar, para a gente mostrar que nós estamos se posicionados, estamos aqui, né, dispostas a realizarmos tudo aquilo que é necessário para termos, sim, sonhos concretizados. Tá ok? Um beijo grande para vocês. Se tiverem alguma dúvida, Joyce, bem-vinda à paz, amiga que tá em Brasília aí, ó. Uma mulher que reconstruiu a vida, segue essa mulher de Deus. Reconstruiu a vida também. E pode ter certeza. A Ananda, um beijo pra ela, minha aluninha linda. Tá dormindo, Ananda. Tá dormindo. Eu faço live com mais tranquilidade quando ela tá dormindo, porque aí a gente fica mais tranquila. Aí por isso que eu achei uma bênção quando disseram que iriam às 21 horas, que é o sono bem mais seguro dela. E às 14 horas também, porque às 14 horas ela usualmente almoça, a gente tem uma rotina, almoça, ela dá uma descansada e agora ela tá no soninho dela. Daqui a pouco a mamãe vai, daqui a mais ou menos umas 2 horas. Quase junto, né?
Mas que o Senhor abençoe cada um de vocês. Eu espero que a gente aprenda. Teve uma frase que eu coloquei, deixa eu ver se está aqui, não está aqui não. Tá nos stories, eu acho que nem tá mais disponível, mas eu vou dar uma reforçada nela, que fala sobre o Líder Sem Status, que é do Robin Sharma. E lá no finalzinho do livro tem uma frase que me faz muito refletir, que é exatamente sobre isso que nós estamos vendo hoje, nossos objetivos. Será que nós não queremos procurar culpa, um culpado, para não realizarmos os nossos sonhos? Em lugar de olharmos para dentro e conseguirmos enxergar, que foi o que a gente falou lá no início, das nossas crenças, que temos crenças que nos limitam, será que a gente não quer trazer a autorresponsabilidade? Será que a gente não quer trazer para nós aquilo que é de responsabilidade nossa? A sua vida é de responsabilidade sua. E tudo que tem a ver com ela é de responsabilidade sua. Então, acorda, mulherada. Vida que segue. Que Deus as abençoe. Saudade, Joyce, muita saudade também. Que Deus as abençoe, as faça transbordar em todas as áreas da sua vida. Essa é a nossa oração hoje. Que o Senhor ele esteja conosco no momento em que formos ali definir quais são os sonhos que nós temos para nós. O Senhor, ele fala na sua palavra que ele é quem sabe o pensamento que ele tem de nós. São pensamentos de paz e não de guerra. São pensamentos, sabe, porque assim que ele nos quer ver bem, porque ele nos ama. Então chama o Senhor para junto, diz assim, Pai, hoje eu estou fazendo a definição dos sonhos que eu tenho. Aquilo que está dentro do meu coração, Senhor, se for compatível com o que tu tens para a minha vida, me dá direcionamento. E ali, peça ao Senhor que esteja com você na hora que você estiver criando os objetivos, sabe? Criando o caminho, os caminhos que você vai seguir, quais são as metas que você tem para chegar naquele objetivo. Chama papai para junto. Porque, ó, eu particularmente, eu partilho minhas coisas, minha melhor amiga é minha mãe. Eu partilho tudo com ela. Eu digo assim, mãe, ó, eu tô pensando em realizar tal coisa. Mas isso quando já tá fechado com Deus. Aí eu digo, mãe, tô pensando em realizar tal coisa. Eu tô pensando em fazer assim, 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 assim. E aí eu nem preciso dizer o que a senhora acha, porque ela sabe que quando eu levo para ela é porque eu quero a opinião dela. E eu sei que a opinião dela vai ser sincera, a opinião dela vai ter uma autoridade, e eu respeito isso. A unção de autoridade que é sobre a vida da minha mãe, sobre a minha vida, como eu respeito, meu Deus, como eu respeito. A ponto de, às vezes, eu até deixar de fazer algumas coisas por obediência e por honrar ela. Algo que eu amo, moto. E ela simplesmente me disse um dia, enquanto eu estava fazendo. Acho que eu estava aprendendo com meu pai a dirigir ainda. E ela disse assim: Ah, minha filha, eu peço ao Senhor que te dê condição de comprar um carro, mas uma moto não. Aí eu digo assim: Ai, mãe, que coisa mais fácil. Obrigada, Joyce. Você também, amiga. Novo casamento fez bem. Você tá linda também. E ela disse assim, porque eu quero dormir, eu quero descansar, sabendo que você está bem em casa. E aí, simplesmente, nem habilitação para moto eu tirei para carro. Tirei para carro. Mas para moto não. Então, assim, eu apresentei ali porque há uma autoridade, né? Uma pessoa que eu sei que vai querer meu bem. E ela me disse, quando eu apresentei esse projeto, ela me disse, o Senhor vai na tua frente. Que bênção, Nádia, coisa tão boa, você é capaz, você tem condições sim, o Senhor vai te dar a palavra certa para passar para cada mulher no momento certo. E é isso mesmo, e vai em frente. Então, assim, nós vamos nos colocando, né, à disposição do Senhor para Ele usar pessoas que têm autoridade sobre nossas vidas, nossos líderes espirituais também, apresentar, né, aquilo que vai no nosso coração. Quando eu comentei com meu pastor sobre aquilo que eu estava fazendo sobre lives, ele disse assim, minha filha está falando do Senhor, então eu recebi a bênção dele também. Então isso é bom demais, sabe? Aquele sentimento de que você está cumprindo seu propósito. Então chama o papai para junto, chama para ele te dar a direção, para ele te mostrar que metas você tem que criar, quais são os caminhos que você tem que traçar para chegar naqueles teus objetivos. Tudo que nós colocamos o Senhor na frente, a palavra diz em Jó, muitos são os planos do homem. Eu não sou boa de referência, não estou nesse momento muito boa de referência bíblica, mas deixa eu ver se eu encontro aqui. Fala sobre o que vai no coração do homem
Os planos do homem e o que é os planos de Deus para nós. Acho que é já o 18. Vou deixar também aqui na live, porque tá a pessoa aqui para isso. É difícil, mas diz, porque os homens têm os seus planos, eles traçam os seus objetivos para realizar os seus sonhos, mas os seus planos, eles podem ser simplesmente aniquilados perante aquilo que é plano maior do Senhor para a sua vida. Então, quando você for fazer o seu planejamento, quando você estiver querendo se organizar, o Senhor vai compreender que você está querendo ser uma mulher mais organizada, e Ele é um Deus que gosta de ordem. Ele faz as coisas tudo com muita ordem, com muito planejamento. Então, reflita isso, sabe? Traga isso ativado na sua identidade, que você é imagem e semelhança do Senhor. Então, pede ao Senhor e os planos dele vão prevalecer na sua vida. Planeja, faça, sonhe, mas traga sempre a obediência ao Senhor e vivencie o melhor que Ele tem para você nessa terra. Um beijo grande, fiquem na paz, que o Senhor as abençoe e as faça transbordar cada vez mais. Fiquem com Deus, até amanhã, querendo Deus.